Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a nossa aula para discutir alguns conceitos que é muito pertinente para que nós possamos entender o mundo atual. Primeiramente, o objetivo da nossa aula é a construção, de um discurso civilizatório em diferentes contextos e seu desdobramento. Ou seja, há um discurso no mundo, que parte de diferentes conceitos e alguns conceitos servem para alguns e outros não servem para ninguém, tá? Se a gente for falar do mundo moderno, que inicia no século XVI, que vai até o século XIX, nós vamos ver as principais teorias, os principais filósofos que escreveram, sobre aquele período e que são marcas até hoje como conceitos definidos, como mundo moderno, como civilização, como países avançados, países de terceiro mundo, países em desenvolvimentos, Então, nós temos que entender como esses conceitos foram construídos e como eles funcionam na relação entre indivíduos e a sua coletividade, Ou seja, junto ao seu grupo social, a partir de diferentes pensamentos ou matrizes conceituais, tá? Vamos falar um exemplo. Vocês lembram que na Idade Moderna surgiu os estados nacionais, os estados modernos, ou seja, a centralização do poder do rei, numa aliança com a burguesia. E essa burguesia, ela precisava cada vez mais encontrar menos dificuldade de obter lucros, Então essa burguesia que promoveu a Revolução Industrial, ela que fez a Revolução Francesa, E ela tinha como base os preceitos iluministas. Então, o movimento iluminista do século XVIII, principalmente na França, ela teve uma característica pela centralidade da ciência e da razão, como crítica, a tudo que implicava em termos de monarquia absolutista, o mercantilismo enquanto questões econômicas, que era a interferência do Estado na economia. Então, esse movimento iluminista, ele casava com os ideais dessa própria burguesia que estava em ascensão. Ela já tinha o poder econômico no século XVIII, só que ela não tinha ainda o poder político. E ela vai ganhar esse poder político com a Revolução Francesa, tá? Porque aí eles derrubam a monarquia e constroem o quê? Constrói uma monarquia constitucional baseado, nos esclarecimentos, a não interferência da religião na política, Então, o pensamento iluminista é que vai moldar toda a sociedade que nós conhecemos até hoje. Ou seja, vai moldar todos os estados que nós conhecemos até hoje, inclusive o Brasil. O Brasil também bebeu da fonte iluminista, porque nós temos um Estado republicano, O Estado ele pode ser republicano, ele pode ser monárquico, Baseado num rei. Mas só que esse rei ele é limitado por uma Constituição. Então, essa Constituição faz parte do pensamento iluminista daquele século XVIII e está presente até hoje, nas atuais monarquias que existem no mundo e também no sistema republicano, ok? Na economia, o iluminismo, de alguma forma, naquele período, no século XVIII, ele vem em oposição ao mercantilismo. O que era aquele mercantilismo? Era a dotação do Estado em acumular metais preciosos, Então, cada vez mais que o Estado acumulasse os metais preciosos, ouro e prata, ele se tornava muito mais forte. E esse Estado, de alguma forma, ele cobrava altos tributos da burguesia. Então, era uma interferência do Estado na economia. Então, esse regime ele foi criticado pelos iluministas, que eles afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo econômico, o liberalismo político. Em vez de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o próprio mercado se regulasse, tá bom? É a lei da oferta e da procura. Então, isso são conceitos e pensamentos iluministas que persistem até o mundo de hoje.
para a gente poder também falar um pouco sobre conceito de cultura, nacionalidade, raça e etnia, nós temos que definir primeiro o que é cultura. A cultura, no sentido mais amplo, não é aquela pessoa que tem conhecimento, não é aquela pessoa que detém uma faculdade, que tem um doutorado, que tem estudo. A cultura, ela é definida por um conjunto de hábitos, tá? Valores, signos, significado que são construídos dentro de um grupo social. Tá? Algumas comunidades no Brasil, por exemplo, umas comunidades do Jacarezinho, da Pavuna, no Rio de Janeiro, né? O Morro do Alemão, são comunidades. E lá tem cultura, porque existe valores, existem hábitos próprios daqueles moradores, assim como também uma tribo indígena, ela tem a sua própria cultura. Então, cultura é muito mais amplo, tá? Do que cultura formal que você estuda. Uma nacionalidade é a própria identidade determinada pelo Estado, tá? O Estado. Nacionalidade é o Estado. Por exemplo, a minha nacionalidade, a de vocês, é brasileira, determinada pelo Estado brasileiro, aos diferentes povos. Então, no nosso país existe índios brasileiros, existe pessoas de nacionalidade brasileira. Então, é o Estado que vai garantir essa identidade. Então, tem que ter primeiro o Estado, ok? A raça, né, aí já é um conjunto de indivíduos cujos caracteres, né, genéticos, somáticos, são semelhantes ou hereditários, né? Então nós temos a raça branca, nós temos a raça negra, nós temos a raça amarela, né? Nós temos a raça dos indígenas, né? Então são indivíduos cujos caracteres genéticos são semelhantes, tá? Então aí define uma raça. Agora a etnia, ela deriva do grego ethos. O que significa etnia? Significa certo grupo de pessoas que se diferencia dos outros em função dos aspectos culturais, históricos, a língua, a raça, né, os dotes artísticos e religiosos. Não é um conceito fixo, podendo mudar com o passar do tempo, tá bom? Então, etnias. Então, nós também falamos como um conceito que vai se diferenciar com a língua, com o aspecto cultural, histórico, racial também, tá? Por exemplo, você pode falar, qual é a sua etnia? Ah, eu sou indígena. A minha etnia é de origem negra, ok? Então tá, para a gente poder discutir tudo isso, a gente tem que também pensar que através desse pensamento iluminista, no século XIX, os países europeus que estavam na segunda revolução industrial, eles resolveram, né, desenvolver um conjunto de políticas com o objetivo de promover a expansão territorial fora da Europa, ou seja, uma dominação econômica, cultural de um país sobre outros. E aonde eles vão encontrar esses territórios? Na África e na Ásia. Então, esse conceito, esse período, nós vamos chamar de imperialismo, tá bom? Que é esse período de dominação dos países europeus durante a segunda revolução industrial, né? Eles precisavam de matérias-primas, né? Petróleo, ouro, manganês, ferro, bauxita, né? Níquel, né? Alumínio. Então eles precisavam produzir mais produto para vender. Então era o liberalismo econômico. Então não tinha controle os estados europeus sobre a produção das indústrias existentes na Europa. Então esse contexto é durante a segunda revolução industrial, ou seja, durante a dominação que nós vamos chamar de neocolonialismo, que é um outro conceito que vai se diferenciar do sistema colonial presente no século XVI e XVIII. Lembram? Na Idade Moderna existia o sistema colonial. E aí uma característica daquele período foi o Estado absolutista, né, durante a fase inicial do capitalismo, que era conhecido como mercantilismo. Nesse século XIX, nós vamos falar sobre o neocolonialismo ou imperialismo, que vai de 1870 até o século XX, em 1945. E o destino, as áreas atingidas por esses países, a dominação se dá na África e na Ásia. E quem vai ser o agente colonizador vai ser a burguesia industrial. E qual é o sistema econômico? O liberalismo econômico. E os países, né, que sobressaem nesse período é Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, os Estados Unidos da América e Japão.
Qual era o objetivo? Exportação, investimento de capitais e busca de matérias-primas, escoamento da mão de obra e mercados consumidores